O nosso assunto agora é ciência da felicidade. Quem vai conversar conosco sobre esse tema é a Flávia da Veiga. Ela é formada em publicidade, é fundadora da startup BeHappy e da BeGroup, Publicidade Positiva, embaixadora do movimento Capitalismo Consciente no Espírito Santo e compartilha seu conhecimento em palestras nacionais e internacionais e compartilhou aqui conosco uma maravilhosa palestra. Flávia, muito bem-vinda, é muito legal falar desse tema com você. A gente sabia que ia ser uma das palestras mais aguardadas do evento e a gente viu o envolvimento e a participação do público. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nossa, eu tô super feliz. Eu tô super feliz para falar desse tema que eu amo, felicidade. Então, perfeito. Engraçado que todo mundo saiu feliz, né? Eu falei que a gente ia fazer a entrevista rindo porque não tem como. Você deixou a gente num grau elevado que quem chegou aqui triste hoje, a gente sabe que a gente não é feliz todo dia, mas quem não chegou aqui feliz hoje não tem como nesse momento não estar. Sai um pouquinho melhor. É o que eu falo. Quando eu chego para dar uma palestra, fazer uma entrevista, eu sempre peço a Deus, eu falo, Deus, se eu puder tocar um coração, se eu puder fazer com que pelo menos uma pessoa saia dali um pouquinho melhor do que ela chegou, pronto, eu vou ter cumprido a minha missão. Então você cumpriu sua missão aqui, porque a gente viu depois todo mundo como ficou. O tema da sua palestra foi: saúde traz felicidade ou felicidade traz saúde? E a pergunta que eu te faço. Então, essa é uma pergunta maravilhosa, porque a gente tem aquela perspectiva de que primeiro acontece algo para depois eu ser feliz, como se felicidade fosse consequência de alguma coisa. E hoje o que os estudos científicos mostram é que felicidade é causa. O que isso significa? Significa que ser saudável impacta, sem dúvida, na nossa felicidade. Mas a felicidade impacta ativamente na nossa saúde. E vários estudos científicos comprovam isso, que a felicidade, por exemplo, aumenta o nosso sistema imunológico em até 50%. Pessoas mais felizes, por exemplo, são mais protegidas contra doenças cardiovasculares. Pessoas mais felizes vivem mais. Foi um estudo muito clássico realizado com freiras, que freiras mais felizes viveram de 7 a 10 anos mais. Você tem 35% menos probabilidade, uma pessoa mais feliz, de morrer nos próximos 5 anos. Pessoas mais felizes, por exemplo, elas são mais protegidas contra dor. Elas acabam sentindo menos dor, se recuperam mais rapidamente de cirurgias. Pessoas mais felizes têm menos estresse. Exemplo, cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, o vilão que todo mundo fala que traz uma série de consequências negativas para a nossa saúde. Pessoas mais felizes, elas têm 23% menos cortisol no organismo. Ou seja, são dados, e eu gosto porque contra números não há argumentos, então são dados que comprovam que a felicidade, ela é causa, não necessariamente consequência. Agora, nós não somos felizes o tempo todo. A felicidade, ela é um momento. Ou não, estou errada? Dentro da minha perspectiva, eu vou trazer a perspectiva da ciência da felicidade. A felicidade é um estado de ser, de contentamento com a vida. E eu gosto de um conceito de uma pesquisadora russa, que é a Sonia Lyubomirsky, que ela diz que felicidade é quando nós temos um bem-estar positivo, emoções positivas, combinada com uma vida significativa e que vale a pena ser vivida. O que significa? Significa que eu posso ser feliz, uma pessoa feliz, mas que eu tenho meus instantes e meus momentos desafiadores. Eu tenho instantes de tristeza, de raiva, de medo, mas eu posso ser uma pessoa feliz, porque a minha felicidade, ela independe das circunstâncias. Ela depende da forma como eu enxergo, interpreto e lido com os acontecimentos. Porque a grande questão que as pessoas confundem é a felicidade com a alegria. A alegria, ela é passageira, ninguém é alegre o tempo inteiro. Então, eu tenho instantes de alegria, instantes de tristeza, instantes de raiva. Mas a felicidade, ela é como se fosse uma perspectiva. Ela é quase um estilo de vida, uma forma como você enxerga e interpreta a sua vida. Então, eu posso ser feliz todos os dias, mas que durante aqueles dias, durante alguns instantes, eu vou ter meus momentos de desafio. Agora, uma coisa muito legal que você trouxe pra gente, quando você traz exemplos claros para as pessoas. Então, a gente acompanha aquilo ali, a gente começa a perceber as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente pode mudar a nossa vida, né? Uma delas é que quando você pergunta se dinheiro traz felicidade, se o sucesso traz felicidade, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que dinheiro traz felicidade, sim, o sucesso traz
traz felicidade, mas eu preciso estar feliz para ter sucesso ou o sucesso vem da minha felicidade? Pois é. Esse é outro ponto super polêmico e super importante. Por quê? Pegando especificamente dinheiro. Dinheiro não garante felicidade, mas a ausência de dinheiro prejudica. A insegurança financeira é extremamente prejudicial à nossa felicidade. Quando as pessoas não têm acesso, saúde, moradia, educação, ao básico, mais dinheiro significa um impacto gigantesco na felicidade. Se eu não tenho o que comer, se eu ganho dinheiro para comer, isso representa um montante gigantesco, extraordinário na minha percepção de felicidade. Só que, qual é a grande questão? Associar felicidade ao que você tem é muito prejudicial. Por quê? Porque nunca é suficiente. Porque nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. Nós nos acostumamos ao que nós temos. Então, se eu tenho mais dinheiro, se eu, por exemplo, eu tenho um aumento de salário, nada contra querer ter mais dinheiro, ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, todos nós queremos, inclusive eu. O problema é achar que eu serei feliz quando eu tiver aquela casa, aquele carro, aquele celular, aquele salário. Isso é meio que postergar a felicidade, Exatamente. né? Quando a gente acha que a gente está esperando qualquer coisa para ser feliz. Eu posso, sem dúvida, trabalhar, me esforçar, me engajar para ter sucesso profissional, mas eu preciso ser feliz hoje. Por quê? Porque a felicidade ela é componente do meu sucesso. Pessoas mais felizes alcançam o sucesso profissional com mais facilidade, porque elas têm elementos, é como se eu tivesse um ferramental para lidar com as situações. E para eu alcançar a felicidade, eu preciso ter resiliência. Eu preciso ter capacidade de lidar com as circunstâncias desafiadoras, porque senão eu desisto. E a felicidade, ela te traz essa fortaleza, essa resiliência. Por isso que pessoas mais felizes, um dos motivos que pessoas mais felizes acabam alcançando sucesso profissional mais facilmente e acabam, consequentemente, ganhando mais dinheiro. Então, não necessariamente você precisa ter dinheiro para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter dinheiro. Então, é buscar. Agora, no ambiente de trabalho, você faz esse tipo de trabalho, você já falou que até o IFA é um dos seus clientes em questão disso. Eu queria saber, quando a gente trabalha a felicidade no ambiente de trabalho, os resultados, como que isso impacta no ambiente de trabalho? Impacta diretamente. Por quê? Pessoas mais felizes no ambiente de trabalho, elas são mais produtivas, são mais motivadas, são mais engajadas, são mais resilientes, lidam melhor com os desafios, porque todo o ambiente de trabalho, por melhor, maravilhoso que seja, tem seus desafios. E elas conseguem colaborar mais entre si, elas conseguem contribuir mais. E dessa forma, se motivar mais. E dessa forma, você acaba criando um ambiente de trabalho mais saudável. E a gente está na segunda etapa do programa no hospital, no IFA. A gente teve uma primeira etapa, tivemos, e o nosso processo ele é todo mensurado. Então, a gente consegue medir a percepção, ou seja, o bem-estar subjetivo antes e depois do programa, para entender os impactos que o programa tem, as práticas têm nas emoções das pessoas. Só que tem um ponto muito importante da ciência da felicidade. Ela é uma prática. Ela precisa ser realizada, não é mágica. E as pessoas às vezes têm essa fantasia no que se refere à felicidade, achando que felicidade é algo mágico que cai do céu. Não cai. Ela não vem num passe de mágica, não é algo que é destinado aos muito sortudos, afortunados, às pessoas que já conquistaram tudo. Ela requer muito esforço. Como qualquer coisa importante na nossa vida, qualquer coisa que seja relevante pra gente, a gente precisa se dedicar, se envolver e participar. E a felicidade é a mesma coisa. E no trabalho, também da mesma forma. Agora, uma coisa que você falou ali que me marcou muito é que a gente acha assim, eu vou comprar um carro, que eu vou ser mais feliz se eu comprar aquele modelo de carro. Vou comprar uma casa, que o meu sonho é ter uma casa. Mas você falou que a felicidade nem sempre é fazer o que a gente quer. Isso. Essa acho que é a parte mais difícil das pessoas entenderem o que é ser feliz, né? A felicidade, eu acho que quando a gente faz algo que a gente não quer, detestei fazer isso, mas aquilo ali vai me dar um resultado que vai me deixar feliz. Exatamente. Em algum momento. Exatamente. Eu acho que existe uma fantasia, e a gente está vivendo um momento que é uma geração, uma sociedade muito pautada no prazer. É maravilhoso sentir prazer, mas não é só prazer. Não é só alegria. Então, por exemplo, quando eu vou para uma academia, e isso é fundamental para um bem-estar físico, mental, emocional, num primeiro momento, não necessariamente é prazeroso. Eu vou lá,
sofrer, vou cansar, vou sentir dor, vou estar lá me esforçando. É muito mais gostoso ficar deitado no sofá assistindo série de Netflix. Mas aquilo é importante. Então, a felicidade, inclusive, requer disciplina. Então, várias atitudes que você pratica, que aumentam as suas emoções positivas, não necessariamente no primeiro momento ela é prazerosa. A própria meditação. As pessoas têm uma fantasia, eu vou meditar, vou sentar, eu vou alcançar o nirvana, eu vou entrar em êxtase e vou lá para Nárnia. Não, às vezes você vai sentar, você vai estar presente e você vai perceber que você está com uma dor nas costas. E você vai perceber, porque você está presente, que você tem um pensamento que é negativo, destrutivo. Então você começa a ter uma visão de mundo, de não julgar, de não julgamento. O que é não julgamento? Eu não julgo os meus pensamentos. Eu não julgo, por exemplo, as circunstâncias, mas eu vou atuar sobre elas. Então eu não permito que os meus pensamentos, as circunstâncias me dominem. Eu me torno senhora das circunstâncias. Então eu tomo as atitudes a partir daquelas circunstâncias para que eu possa aprender a lidar com elas. Porque a chave da felicidade não é ter uma vida perfeita, maravilhosa. É fazer algo maravilhoso com o que se tem. E encarar a realidade dos fatos, entender que a vida tem seus desafios, isso nos ajuda a não fantasiar a felicidade. Porque a gente vê, eu acho que uma das principais causas da infelicidade é esse excesso de fantasia. Achar que felicidade é tudo lindo, cor-de-rosa, perfeito, onde tudo funciona. Gente, isso não existe. Então, essa perspectiva diante da realidade da vida e atuar diante da realidade a partir do seu conhecimento e da capacidade até onde você vai, enxergar essa realidade e atuar a partir dela é uma das chaves. Agora uma pergunta, até uma curiosidade minha. Até que ponto que as redes sociais, elas interferem um pouco nessa felicidade? Muito. Porque a gente vê no Instagram, principalmente, todo mundo é feliz. Todo mundo tá sempre maquiado, arrumado, cabelo bonito. Ninguém posta uma foto sem maquiagem, com o cabelo bagunçado, com uma roupa de ficar em casa. Lá é um mundo de fantasia. Mas para aquilo ali influencia muitas outras pessoas que estão vendo. Às vezes uma pessoa até que tá mal com ela mesma. Nossa, fulano tá tão bem, olha como que eu tô. Isso afeta muito. Muito. Afeta desproporcionalmente. Porque a gente tem um efeito de comparação. Somos assim desde sempre. Só que com as redes sociais, antigamente não existia rede social, você comparava com o vizinho. Hoje em dia, com as redes sociais, você se compara com todo mundo. E aí, quando você se compara com todo mundo, é injusto. Porque sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém mais amado, sempre vai ter alguém mais sarado. Sempre. E aí você se compara com um instante da vida daquela pessoa que não necessariamente traduz o que é a vida daquela pessoa. Aquilo é um pequeno retrato, um pequeno extrato. Só que a partir dali, isso causa emoções muito negativas. Então, eu falo mesmo. Ou você tem que ter muita habilidade, muita maturidade para lidar, ou é melhor você nem entrar. Então, eu estou vendo um movimento de alguns estados, alguns países querendo proibir redes sociais para adolescentes. Eu super defendo. Por quê? Porque um adolescente não tem maturidade, não tem formação, o cérebro não está formado para ter maturidade de julgar, de entender que aquela pessoa, aquela menina, que é muito mais bonita, que você vê vários casos de crianças, adolescentes que se mataram porque não se achavam bonitas o suficiente. É muito grave. E fora a agressividade das redes sociais, que as pessoas deram uma pirada e são extremamente agressivas, é algo desumano. Só que muita gente, a maioria, não tem habilidade emocional para lidar com isso. Então é muito preocupante. Impacta, sim, negativamente. Negativamente. A gente pode falar, então, que nas redes sociais nem todo mundo é feliz, né? Não, na realidade... Não, até quem posta uma foto de um passeio de viagem. Até quem posta. Às vezes é um extrato. Às vezes a pessoa está mais preocupada em tirar a foto do que realmente aproveitar aquele instante. E um instante pode estar horroroso, mas ela precisa mostrar que estava bom. Isso é extremamente prejudicial. Porque cria uma fantasia irreal e o pior, você não trabalha para mudar isso. Não. Porque a grande questão é você entender, tomar as atitudes para você modificar essa sua realidade ao invés de esperar que algo milagroso caia do céu.
Agora a gente já está caminhando para o fim, Flávia. Eu queria saber de onde partiu esse seu desejo de estudar a felicidade, de estudar a ciência da felicidade, como surgiu? Ou você fala com tanta propriedade, a gente sabe que foram anos dedicados a isso, você faz palestra nacional e internacional sobre esse assunto, mas de onde surgiu tudo isso? Então, veio exatamente de uma depressão. Veio de um trauma. Eu passei por uma situação, um estresse pós-trauma no meu prédio. Meu prédio, há 7 anos, toda a área comum desabou, foi destruída. E naquele instante, eu tive uma sensação de quase morte. Eu achei que o prédio fosse desabar, que eu ia morrer soterrada. Saio dali, eu tive um estresse pós-trauma e entro em depressão. E quando eu entro em depressão, eu sou muito curiosa, eu amo estudar. Eu começo a pesquisar. Como é que eu poderia sair da depressão? Como é que eu poderia ser feliz? Porque é como se Deus tivesse me dado uma segunda chance para ser feliz. Eu não sabia ser feliz. Fui estudar. E aí, quando eu descubro que existe uma ciência, um universo à parte, que a minha base são 2 disciplinas, que é a psicologia positiva e a neurociência. São os 2 campos que estudam a felicidade humana. E a partir dali, aí eu já vinha também... Há uns estudos que eu vinha tanto de espiritualidade quanto de filosofia. A gente usa muito a filosofia estoica dentro desse processo. E aí eu começo a me aprofundar nesses estudos para construir ferramentas para que eu pudesse sair da depressão. E aí, quando eu começo a melhorar, as pessoas começaram a me pedir para compartilhar. Flávia, o que você fez? Conta aqui um pouquinho para gente. E eu já dava muita palestra de publicidade. Como sócia da agência, eu comecei a compartilhar sobre felicidade. E eu comecei a perceber que aquilo fazia uma diferença na vida das pessoas. Até que decido criar um programa, um mecanismo, para que realmente eu pudesse ajudar as pessoas a criar hábitos, para que as pessoas pudessem ser mais felizes. Porque se você olhar os caminhos, não tem muito segredo. São coisas muito básicas do ser humano. Só que a gente não faz. São práticas que a gente não faz. São práticas fáceis, simples. Você ter bons relacionamentos, você ser grato pela vida, você manter seu corpo ativo, você ter a capacidade de controlar, de gerenciar os seus pensamentos. Ou seja, trabalhar a sua mente, trabalhar seu corpo, você fazer algo, amor ao próximo, caridade. A própria espiritualidade é um dos princípios também. Ou seja, são coisas básicas da vida humana. Só que a gente não coloca em prática. A gente fica tentando ser feliz com situações extraordinárias, com momentos extraordinários, achando que a felicidade está nisso. Eu vou andar de lancha, eu vou fazer aquela viagem, eu vou ganhar aquele prêmio. Não é isso. Isso também faz parte. Mas a felicidade é muito mais ampla, mas ao mesmo tempo muito mais simples. Fantástico, fantástico. Conversei com Flávia da Veiga sobre ciência da felicidade. Flávia, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente, tanta experiência bacana com a gente. Uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. Te agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Nós também estamos. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.